Agora vamos continuar a história sobre a tragédia de Chernobyl. 43 mil pessoas foram retiradas à força de suas casas. Ônibus começaram a levar os primeiros refugiados atômicos da Europa. Eles tinham sido expostos a doses cavalares e letais de radiação, que são capazes de alterar a composição do sangue e podiam até desenvolver câncer. 40 horas depois, as únicas pessoas no lugar eram militares e pessoas da delegação científica no Hotel Pripyat. Eles eram cientistas e especialistas e agiam de formas irresponsáveis. Eles acharam que os reatores estariam funcionando em maio ou em junho daquele ano. Enquanto isso, os ventos radioativos começaram a dispersar para o norte. Rússia, Bielorrússia, essa poeira circulou por mais de 1.000 quilômetros. A poeira radioativa estava caindo em Estocolmo. Um esquadrão de caças estavam sendo enviados para medir a radiação, que indicava um grave acidente. 60 horas após o desastre, nenhum comunicado oficial tinha sido enviado para fora da União Soviética. 3 dias depois do acidente, enquanto Gorbachev estava tentando unir informações, os satélites espiões americanos e europeus se voltavam para a União Soviética e descobriram as ruínas nas usinas ucranianas. A fumaça que saía da enorme cratera aparecia claramente nas imagens. Foram necessárias 48 horas para que se tivesse informações precisas sobre o desastre. Foram 2 dias inteiros, dos quais 48 mil habitantes de Pripyat ficaram expostos à contaminação. E o problema continuava. Na parte inferior do reator, 1.200 toneladas de magma incandescente continuava a queimar a mais de 3.000 Celsius, liberando gases e poeira radioativa na atmosfera. A Europa inteira estava à mercê dos ventos. No terceiro dia da crise, Moscou enviou um general e 80 helicópteros para acabar com o incêndio. Quando chegou, o general sobrevoou as usinas a 200 metros de altitude. Por causa do incêndio, a temperatura estava em 120 a 180 graus, mesmo naquela altitude. Naquela altitude, meia hora de exposição poderia ser fatal. A forte corrente quente radioativa que subia impedia qualquer um de se aproximar. Eles tiveram que improvisar uma forma de cumprir sua missão. Helicópteros tinham que jogar sacos de areia de 80 quilos sobre o fogo para abafar o incêndio, com areia e ácido bórico, que ajudava a neutralizar a radiação. Alguns helicópteros tiveram 33 voos num só dia. Depois, os soldados iam se lavar e comer, mas logo começavam a vomitar. As vítimas foram enviadas para o hospital número 6, em Moscou. Era o único hospital no país especializado em doenças por exposição à radiação. Os sintomas iniciais por exposição à radiação são enjoo, vômito, náuseas e diarreia, seguidos por um período de latência. Só bem mais tarde, os piores sintomas apareceriam, como a deteriorização, medula óssea e o aparecimento de queimaduras horríveis que destroem todos os tecidos. 27 morreram bem depressa. Todos tinham sido expostos a doses cavalares de radiação. Era muito triste. Todos eles tinham queimaduras horríveis pelo corpo. Durante 15 anos, as autoridades reconheceriam apenas esses primeiros casos como vítimas de Chernobyl. A 30 quilômetros a leste da usina, a floresta foi completamente queimada pelo deslocamento de ar radioativo causado pela explosão. Muitos lugares na Rússia, Bielorrússia, foram contaminadas com a chuva radioativa.
Com a mudança do vento, outros lugares também foram contaminados, mas a população ainda não tinha sido avisado. Só um comunicado minúsculo no rodapé de um jornal local, que minimizava a gravidade do acidente e dizia que o perigo já tinha passado. Todos os moradores de Pripyat tinham sido retirados, assim como os moradores das cidades de um raio de 30 quilômetros da usina. 130 mil pessoas tiveram que se mudar. Muitas já estavam contaminadas. Em Chernobyl, o nível de radioatividade continuava a aumentar e 6.000 toneladas de areia e ácido bórico cobriram a cratera, mas no subsolo uma enorme massa de magma incandescente continuava a arder. Na parte inferior do reator, 195 toneladas de combustível continuava a queimar, que aos poucos foi derretendo a areia da superfície. Logo, as rachaduras começaram a aparecer. A parte de baixo do reator corria o risco de se partir. O magma poderia vazar. A água que os bombeiros jogaram estava empoçada na parte de baixo do reator da laje, e se o magma entrasse em contato, isso causaria uma segunda explosão ainda maior. Essa explosão poderia ter uma força de 3 a 5 megatons e dizimaria a Europa inteira. Eles despejaram chumbo para selar a fissura e baixar a temperatura. Em 2 dias, os homens despejaram 2.400 toneladas de chumbo dentro do reator. A temperatura caiu na hora. Ele foi bem absorvido e selou a fenda conforme ia derretendo. Com isso, a radiação diminuiu. Só que parte desse chumbo que derreteu em contato com o fogo evaporou e ficou na atmosfera. 20 anos depois, ainda há sinal de chumbo no organismo das pessoas doentes de Chernobyl. Durante a operação, 600 pilotos participaram dessa primeira fase e foram contaminados. E todos eles morreram, mas eles adiariam o pior durante alguns dias. Sobrevoos com helicópteros não iam resolver o problema. Era preciso chegar mais perto. Em 11 de maio, as plantas da usina revelaram que era possível chegar à zona ativa através de um túnel e cabos feitos de concreto. Uma delegação de técnicos se aventuraram no labirinto. O que mais aterrorizava era que o magma podia cair no rio que passava por baixo dos reatores, e isso contaminaria os rios que abasteciam as cidades da Europa. No dia 12 de maio, eles visitaram mineradores de Tula. Então, uma nova operação que causaria mais mortes seria feita. Em 24 horas, eles tinham que reunir seus pertences e ônibus foram buscá-los. No dia seguinte, já estavam trabalhando no túnel. Um túnel de 150 metros a partir do terceiro reator até as avarias do quarto reator. E construir embaixo do quarto reator um túnel de 30 metros por 30 de largura, para colocar um dispositivo para resfriá-lo. Grupos de 30 mineradores se revezariam a cada 3 horas, 24 horas por dia. Eles cavaram um túnel de 150 metros em 1 mês e 4 dias. Um trabalho que levaria normalmente 3 meses. Todos os mineradores foram atingidos pela radiação. 1/4 desses homens morreriam antes dos 40 anos. 1.500 vidas se perderam, mas não consta em nenhuma estatística mundial. Em um ano, milhares de reservistas, militares, soldados
foram convocados pelas autoridades das cidades onde viviam para liquidar com a radiação, limpar a bagunça. 100.000 soldados, 400.000 civis, enfermeiras, médicos, soldados e cientistas já tinham passado por Chernobyl. Haviam caçadores que ficavam responsáveis pela caça de cães e gatos e outros animais contaminados pela radiação. As casas foram demolidas uma a uma e enterradas. Em volta da usina, teve uma operação colossal que funcionava 7 dias por semana, 24 horas por dia. 300.000 metros cúbicos de solo contaminados foram retirados e jogados numa vala e cobertos com concreto. 8 semanas depois, eles atacam o coração do problema para neutralizar o lixo tóxico e impedir que se espalhe ainda mais. O reator teria que ser isolado. Um sarcófago de aço e concreto de 170 metros de comprimento por 66 metros de altura cobriria o quarto reator por completo. Isso colocaria mais vidas em riscos. As peças eram levadas uma a uma para ser montada no local. 7 meses após a explosão, a área tinha sido limpa e o sarcófago construído. 500.000 pessoas, entre civis e militares, participaram da operação. 20 anos depois, Pripyat ainda é uma cidade fantasma. Diferente do que foi dito, nenhum morador pôde voltar para suas casas. Em 2001, os reatores de Chernobyl foram desativados. Um novo sarcófago foi colocado por cima do primeiro sarcófago. E agora Chernobyl é uma cidade fantasma e que agora vive da excursão que pessoas fazem para conhecê-lo.